Nos nossos vídeos anteriores, nós tratamos de como era quais as características do feudalismo. Também vimos no vídeo anterior o fortalecimento do Império Franco e, de certa forma, como esse império resgata valores do Império Romano e também da forte aliança formada entre esse império e a Igreja. Também vimos o surgimento do islamismo. Esse nosso vídeo de agora vai ser muito importante para a gente entender, inclusive, o que ocorre hoje também dentro do islamismo. Né? Porque a partir da morte do fundador Maomé, vai se instalar uma crise. E dessa crise vai ocorrer uma divisão. E isso é muito importante para a gente entender o que está ocorrendo nesse momento também atual com relação aos países árabes e todo o islamismo atual, ok? Bom, com a morte de Maomé, o grande líder, o grande profeta, aquele que é venerado por todos, vai haver uma crise sucessória. Haverá um grupo que vai defender a ideia de uma eleição e vai haver outro grupo que vai defender a ideia de uma sucessão familiar. Esse grupo ligado à sucessão familiar vai formar um grupo chamado xiita. Por que isso é importante para a gente? A gente ainda está vivendo essa divisão dentro do islamismo. Né? A gente tem o Irã, onde o islamismo praticado lá é o islamismo xiita, né? Onde quem governa é um conselho de ayatolás com a ayatolá supremo, ou seja, uma teocracia. Isso está presente ainda hoje, dentro do Irã principalmente, e vamos ter outros grupos denominados sunitas. Por que sunitas? Porque além do Alcorão, eles preconizavam não só a escolha fora do ciclo familiar de Maomé, mas também o seguir a Suna, que seriam textos escritos por Maomé, além do Alcorão. Então havia essa divisão, ocorreu essa divisão com repercussões até hoje, tá? O que mais nós vamos poder observar? Após a morte de Maomé, vai haver uma difusão, uma expansão desse islamismo. Esse islamismo, através de conquistas, de guerras e de conversões, vai se expandir. Primeiro, em duas direções, né? Uma direção mais focada ao sentido do Oriente e uma outra focada ao norte da África. Então, vai haver uma série de combates e também conversões nesses dois sentidos. Isso vai ter consequências óbvias para nós, né? Por quê? Nós vamos passar a ter isso combinado com a estrutura feudal que existia do da diminuição do comércio, da atividade comercial, vai se passar a ter o quê? Um controle maior dos árabes no Mediterrâneo. Nós temos aí um mapa que mostra essa expansão, em marrom escuro, o marco inicial da onde vai surgir, né, esse islamismo, em no marrom mais próximo ao rosa, uma expansão inicial e a expansão maior em amarelo. Então nós temos aí todo esse processo de expansão, tá? E também a gente pode observar que quando essa expansão atinge a Península Ibérica através da travessia daquele trecho mais próximo, que há um pequeno ali no Mediterrâneo, uma pequena quantidade do Mar Mediterrâneo entre a África e Gibraltar, né, localizada abaixo da Espanha, quando essa expansão atinge aquele ponto, nós vamos ter um controle sobre o Mar Mediterrâneo, um controle comercial árabe. Isso é muito importante para a gente até dar continuidade e entendermos também o que vai ocorrer depois com a expansão marítima, tá? Então, esses pontos, esses aspectos são importantes, tá? Outra situação também que cabe destacar é que a partir do século IX vão intensificar disputas internas no meio islâmico. O império se expande, com isso há uma expansão de lideranças, né? E começa a se fragilizar. Então, novas lideranças vão surgindo. E aí ocorre o quê? Uma certa divisão de poder, uma fragmentação do poder. Concomitante a isso,
nós vamos ter uma expansão de um outro império, o Império Turco. Nós confundimos. Nós achamos que os turcos, com o Império Turco, é a mesma coisa que os árabes. Para nós, no nosso senso comum, nós visualizamos os povos como se fossem a mesma coisa, mas não são. Há distinções. Então a gente tem que também entender isso. Um aspecto importante que a gente vai levantar também vai ser esse domínio, essa influência sobre a Península Ibérica, Portugal e Espanha, ainda não formados, né? Mas em formação também, que vai durar séculos, né? E também a influência cultural dos árabes, né? Na formação não só da cultura da Península Ibérica, mas também, de certa forma, em certos aspectos, da própria cultura europeia. Então a gente vai ver isso tudo aí no segmento do vídeo. Hoje nós tendemos muito a rotular os árabes através da mídia, das informações que vêm da mídia, principalmente com relação a terrorismo, atos de vandalismo, atentados, etc. Mas nós aqui temos que fazer uma reflexão sobre o legado cultural árabe dentro da Europa. Então a gente tem, e para o mundo também, né? Então nós temos que entender que há um legado muito forte em vários aspectos. No aspecto da arquitetura, com as construções, né? E a gente vai ter muito dessas construções não só no Oriente Médio, mas também na Espanha, em Portugal. Principalmente na Espanha, você vai ter toda uma arquitetura influenciada por por esses traços, essa forma arredondada. Enfim, nós vamos ter todo esse aspecto muito importante. Aí tem a foto do domo de ouro, né? Da cúpula de ouro, né? Agora o domo também é muito usado no sentido militar, né? Do domo de ferro, né? Mas aí a cúpula de ouro da principal mesquita localizada em Jerusalém, né? No território de Jerusalém. Então tem uma foto aí. Há outros aspectos também, né, que a gente tem que destacar. Aspectos principalmente ligados à ciência, né, que a gente às vezes esquece. Grande parte da nossa matemática, né, os nossos números são indo-arábicos. Imagina, nós temos que fazer contas ou expressões matemáticas usando algarismos romanos. Não teríamos condições, né, de realizar esse tipo de operação, né? A própria álgebra, né? Toda a álgebra, né? Essa matéria que é tão temida, né? Essa álgebra foi criada pelos árabes, então um grande avanço aí. Astronomia, química com várias, benzina e outras substâncias que os árabes utilizavam e descobriram. E também o fato deles terem introduzido também aquelas invenções, terem ido até a China primeiro, né? Dentro dessa atividade comercial que eles exerciam, e ter introduzido a pólvora, o papel e a bússola, né? E alguns instrumentos de navegação, astrolábio e outros instrumentos de navegação. Na medicina tem até, né, aquela cena de uma das versões, teve várias versões, né, de Robin Hood, né? De uma das versões de Hollywood de Robin Hood tem até a cena de um mouro, de um árabe que faz um parto cesariana, né? E todos ficam atônitos com aquilo, né? Tem até essa cena aí mostrando um pouco no sentido da técnica, né? No sentido da medicina, como os árabes avançaram no sentido da técnica em medicina, né? A filosofia também tem um legado árabe que foi a redescoberta de manuscritos, de papiros, né? De material produzido principalmente por Aristóteles, né? Então, uma tradução desses materiais de Aristóteles e uma revisão, principalmente de Aristóteles e Platão, que foi realizada também por filósofos árabes que foram importantes na Idade Média, né? Então, nós temos Avicena e temos outros filósofos árabes que foram muito importantes dentro do período medieval também. Então, tem todo esse aspecto cultural que às vezes é meio que abandonado, né? Meio que largado, né? Mas a gente tem que entender esse aspecto cultural também como um legado importante dessa cultura árabe na Europa e na Península Ibérica e nas origens de Espanha e Portugal, ok? Bom, para entendermos esses movimentos, né, porque foram várias cruzadas que ocorreram a partir do século XI, né, nós temos que entender o contexto, a origem e o que estava acontecendo na Europa
que provocou, que motivou, além, claro, da motivação original, que foi uma motivação religiosa de libertação de Jerusalém ao controle dos infiéis, no caso os muçulmanos. Como nós vimos, houve uma expansão islâmica intensa e envolveu também o norte da África e envolveu também a região da Palestina. Então houve uma conversão, invasões e o território de Jerusalém foi ocupado por islâmicos. Com isso, se criou uma motivação religiosa para a libertação de Israel. Mas, além disso, havia também um outro quadro. Qual era o quadro? Houve uma expansão de áreas cultivadas ao longo do tempo, até com o crescimento dos próprios clãs, da quantidade de nobres, a distribuição e redistribuição de terras. Há um limite para isso. Reservas comunais foram usadas, principalmente florestas foram cultivadas, e com isso se fixou um limite. Embora as técnicas agrícolas tenham avançado, não foi suficiente para atender a demanda, porque o que ocorreu? Com o fim das invasões germânicas, houve o quê? Houve um período de certa pacificação. Vamos entender como certa pacificação à medida em que, em uma sociedade fragmentada politicamente, sempre ocorrerão conflitos. Conflitos de sucessão, conflitos de posse, conflitos entre clãs, enfim, havia conflitos, mas não na intensidade que havia anteriormente. E com isso houve o quê? Um crescimento populacional. Que não era o quê? Que não era mantida a população alimentada adequadamente, né? E isso gerou uma crise. E essa crise gerou revoltas camponesas, né? Então, todo esse quadro de crescimento populacional, não crescimento agrícola suficiente, revoltas camponesas, havia também um problema de saúde, né? Começam a surgir várias o quê? Várias epidemias, né? Várias doenças, né? E também esse não fornecimento de alimentos, isso tudo vai favorecer essa situação que vai gerar esse movimento chamado Cruzadas, né? Esse movimento chamado Cruzadas inicia-se com uma autorização do Papa Urbano, que promove e quer que seja recuperado esse território da Terra Santa, tá? Então aí vai começar esse movimento. As Cruzadas não tiveram só um impacto militar, né? Elas também tiveram um impacto comercial. Isso é muito importante para a gente entender o que vai acontecer, e principalmente para a gente entender também todo o sentido da expansão marítima europeia. Então, o que vai acontecer aqui? Com as cruzadas, claro que se estabeleceram interesses e situações ligadas a essa expansão militar. Por exemplo, a Ilha de Malta era usada como um depósito ou um entreposto de parada de forças militares. Mas, além disso, você vai ter um envolvimento principalmente das cidades italianas nesse processo, tanto de fornecimento de suprimentos para as tropas, quanto também depois de uma reativação do comércio. Então você vai ter principalmente duas cidades que vão se destacar durante as cruzadas, que serão Gênova e Veneza. Nós até separamos aí uma foto mais atual, bem atual até, né, de Veneza, né, com a cúpula ali da Catedral de São Marcos em Veneza, né? Então, Veneza e Gênova vão ser favorecidas. Primeiro, porque elas vão estabelecer entrepostos e contatos com esses entrepostos. Então, nós vamos ter o quê? Uma reativação desse comércio dentro do Mediterrâneo. Isso vai ser uma consequência dessas cruzadas, mesmo se a gente for fazer um balanço com a derrota da Europa, né? Que a Europa foi derrotada, ela não libertou Jerusalém. A Europa não conseguiu libertar Jerusalém no sentido militar, né? Mas houve o quê? Uma conquista comercial. Então, relações comerciais foram estabelecidas e, mais ainda, um gosto pelo consumo. Então, a Europa passa a consumir as chamadas especiarias. E o que eram essas especiarias? Além dos condimentos, pimenta, cravo, sal, havia também o quê? Produtos de alto valor, produtos orientais, marfim, tapeçarias, né?
que eram negociados, que eram comercializados principalmente para nobreza, né? Então há uma valorização desses produtos, né? Veneza também vai se destacar também pelo contato que ela vai manter com a Ásia, né? Vai haver uma rota da seda onde uma família, principalmente uma família e grupos ligados a essa família, a família Polo, vai conseguir realizar esse monopólio, né? Tem até uma série aí no stream, né, que conta as aventuras, né, do Marco Polo, né, daquele comerciante que fica como conselheiro de Kublai Khan, né? Kublai Khan era o grande líder mongol, né? Era o neto de Gengis Khan, né? E a gente vai ter o quê? Aí as viagens, né? A gente pensa assim, né? Hoje viajar para ir para a Ásia é muito fácil, né? Mas as viagens duravam anos, né? 3, 4, 5 anos, né? De viagem, né? Então o valor desses produtos era altíssimo, né? Era um valor assim muito grande, né? Que havia toda uma dificuldade na própria obtenção desses produtos, né? E aí a gente vai entender que hoje a gente olha assim, mas espera aí, um punhado de pimenta, um punhado de sal, um punhado de cravo tinha tanto valor assim, né? Hoje a gente não consegue muito que assimilar essa ideia desse valor do condimento, né? Mas aí a gente também tem que entender, além da dificuldade de obtenção, havia uma outra questão, né? Que era a conservação de alimentos, né? Você não tinha geladeira, né? Você não tinha como conservar o alimento. É a forma de se conservar mais o alimento era o uso de condimentos, né? Então isso tudo a gente tem que levar em conta para entender e analisar esse valor das especiarias. Novas cidades italianas vão entrar nesse comércio, nessas rotas comerciais que vão ser estabelecidas. Em destaque a cidade de Florença. Nós temos até uma foto aí de Florença para ilustrar. O que vai acontecendo? O que está acontecendo? Muitas trocas comerciais eram realizadas por escambo, ou seja, troca direta de mercadoria. Passa-se a ver o quê? Maior preocupação da realização do comércio na forma de moeda, de dinheiro. Por quê? Havia toda uma rede de atividades comerciais que passa a se estruturar, não só dentro do Mediterrâneo, mas fora dele, redes de distribuição de mercadorias que são obtidas no Mediterrâneo. As cidades italianas detêm o monopólio do Mediterrâneo. No entanto, elas vão redistribuir esses produtos ao longo da Europa. Muitas feiras e muitas rotas comerciais vão ser estruturadas. E também o que vai acontecer? Locais de venda vão crescer. E vão se formar o quê? Burgos. O que seriam os burgos? Seria uma espécie de fortaleza onde dentro se exercia atividade comercial sob uma certa proteção do senhor daquela localidade, né? Então vai haver essa formação desses burgos. Além disso, as ligas vão se formar uma liga comercial, a Liga Hanseática. O que será essa liga? Seria grupos de comerciantes, principalmente os majoritários, aqueles maiores comerciantes, vão se unir para formar essa liga. Para quê? Para se proteger e para também reivindicar direitos, né? E também o quê? Realizar operações comerciais em conjunto, né? Então vai se formar essa liga. Além disso, vão se fortalecer as corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Era reunião de artesãos e de trabalhadores. Então havia a corporação de ofício dos construtores, havia a corporação de ofício dos carpinteiros, dos sapateiros. E com todo o crescimento da atividade urbana, essas corporações também vão se fortalecer. Outra situação que vai se criar a necessidade de se ter operações financeiras, empréstimos, letras de câmbio, garantias comerciais. E aí vai se fortalecer e surgir a atividade dos banqueiros, né? Então, isso tudo está ocorrendo em função do quê? Desse renascimento comercial, que a gente vai aprofundar mais no próximo vídeo, que a gente também vai começar a tratar do quê? Da crise que vai se instalar dentro do sistema feudal. Então, vai se instalar uma crise dentro do sistema feudal, que a gente já está começando a vislumbrar essa crise à medida em que
nós estamos vendo o crescimento das atividades comerciais, né? E uma mudança de toda uma cultura, de uma forma de se trabalhar e também de se pensar a sociedade, né? Então a gente vai ter uma série de reformas, de mudanças que vão ocorrer a partir desse fortalecimento urbano. Então a riqueza vai deixar de ser como fonte central dessa riqueza a posse da terra e vai passar a ser o que? A atividade comercial, né? O acúmulo de dinheiro, o acúmulo de bens materiais e de dinheiro. Então a gente vai ter o que? O surgimento aí de o quê? De uma classe nova, a classe dos burgueses, né? A gente viu que a estrutura social antiga do feudalismo tinha o quê? Três grupos básicos, né? A nobreza, o clero, no topo dessa estrutura, e os camponeses e servos na base. Nós vamos ver que vai surgir uma nova categoria, os burgueses. E claro, também dentro daquela categoria de camponeses, a gente também vai ter uma nova categoria aí que já existia, mas que vai se fortalecer, que são de quem? Dessas corporações de ofício, desses artesãos. Alguns se tornarão o quê? Os líderes dessas corporações de ofício, alguns se transformarão em burgueses também, né? Então, e também vamos ver o que? Dentro dessa burguesia, a presença dos banqueiros, né? Isso tudo vai ser visto no próximo vídeo. O renascimento comercial e urbano foi resultado de mudanças significativas que aconteceram na Europa após as Cruzadas. Elas resultaram no crescimento das cidades, que foi influenciado pelo renascimento comercial, que implicou a ampliação da circulação de mercadorias e a retomada na utilização da moeda. Inscreva-se no canal e curta essa página.